tema? O tema é demônios e guerras. Quando o inimigo está dentro de nós. Gente, isso aqui é muito sério. Seríssimo. Quando o inimigo está dentro de nós. Sabe, a gente pensa muito, eu trabalho com batalha espiritual há anos, faço parte do CETIB, do pastor Carlos Riba, com o bispo Jaime. Sou talvez a pessoa que mais fala de ambientes espirituais. Fui um dos que começou a falar muito de intercessão. Não fui o primeiro, deixo bem claro. Nunca digo que eu fui o primeiro a falar de intercessão profética. Mas fui um dos que nos anos 2000, no início dos anos 2000, comecei a trabalhar com intercessão profética, como muita gente torcia o nariz quando eu chegava assim. Quando eu falava de intercessão profética, alguns irmãos batistão, né, os irmãos presbiterianão, o que? Então, o que? Ô, varão, não inventa não, varão. A Bíblia fala de intercessão e pronto, varão. O que é intercessão profética? Explica aí pra mim. E era aquela guerra para eu falar de intercessão profética, de eu falar de batalha espiritual. A igreja não aceitava. Mapeamento, mesmo falar de mapeamento de geografia, misericórdia. Você não tem noção. Você não tem noção. Quando eu falava que iria fazer, que a gente fazia mapeamento, tinha que fazer mapeamento do bairro, mapear o bairro, faltava me matar. O pessoal, tá maluco? Aí eu a pé, um sol de 600 graus no Rio de Janeiro, não tinha smartphone hoje, deixando bem claro, não tinha smartphone, era uma câmerazinha digital, eu nem sei se eu tenho uma aqui, uma câmera, quem lembra daquelas câmerazinhas digital, magrelinha, bloco de notas e pá, fazendo foto na esquina e tomando cuidado, né, para traficante não, bandidagem onde eu ia. E os vizinhos também não ficar de olho, que esse cara é polícia, é P2, tinha que tomar o maior cuidado. Às vezes entrava quando eu ia com alguém de carro, às vezes o Demetrios me levava de carro e a gente ia fotografando as esquinas, fazendo um mapeamento, né? Hoje em dia é fácil. Já almoçou, meu filho? Já almoçou? O rango tá bom? Olha que legal, rapaz. Tem irmão, olha, tem uma galera que só liga pra mim. Todo mundo sabe que eu faço resenha de 11 até quase 2 da tarde. Então, quando a gente começa a falar de guerra, demônio, batalha espiritual, é complicado, porque as pessoas nem sempre vão entender o que é conceito de batalha espiritual no amplo espectro. O que é hoje isso? Quando você chama a pessoa para libertação, muita gente acha assim, vai tirar um demônio de mim, né? O pastor vai orar e vai sair um capeta. Só que eu tenho ensinado as pessoas e tenho tentado explicar às pessoas o seguinte, irmãos, olha só. Antes de você expulsar o nome que você quiser dar aí a entidade, a pombagira, ao pilintra, ao tranca-rua, ao Beuzebu, seja lá o Satanás, antes de você querer expulsar alguma coisa dessa, entenda, nenhum demônio entra na sua vida se não tiver primeiro mexido com a sua estrutura. Nenhum demônio entra na nossa vida sem antes ter tirado de nós a nossa defesa espiritual. E aí a gente tem que entender o seguinte, como é que começa uma batalha dessa dentro de nós? Como é que começam essas batalhas dentro? Primeiro, nosso ego. O que é ego numa definição bem simplória, né? Bem simplista, vamos colocar assim. Ego é a consciência ou eu de cada um, ou que em tese caracteriza a personalidade de cada indivíduo. O conceito de ego é bastante utilizado em estudos relacionados à psicanálise e à filosofia. De acordo com a teoria psicanalítica, o ego faz parte da tríade do modelo psíquico, formado pelo ego, pelo superego e pelo id. Então, ego é a autoimagem que você tem de você. É a imagem que você preserva sobre você, aquilo que você acha que você é e tenta demonstrar para os outros que você é. É a tua construção imaginativa, é a sua construção de valores, aí envolve também talvez um pouquinho, talvez não, envolva também o seu caráter, a sua personalidade, e aquilo que você deseja apresentar para as pessoas, uma forçação de brand. Só que o ego, mais do que uma imagem, é o que você é o que você faz, é como você responde, é como você reage a algumas situações, é o que você formata de vida, é a forma como você lida com situações inúmeras da sua existência. E olha que Satanás é inteligente, porque ele lida justamente nos nossos desejos. O Tiago diz, ninguém ao ser tentado diga Deus me tentou, porque Deus não tenta ninguém e por ninguém pode ser tentado. Mas antes, o homem é tentado pelo quê? Pela sua própria concupiscência. O que é concupiscência? Desejo.
Seus próprios desejos carnais. O homem é tentado pelos seus próprios desejos. O Paulo, quando chega em Gálatas, no capítulo 5, a partir do verso 16, ele fala assim: olha, irmãos, andem no Espírito e nunca satisfarão a concupiscência, os desejos da carne, porque o Espírito e a carne gladiam-se, eles militam, eles guerreiam entre si, para que não possam fazer aquilo que lhe é oposto. Ora, as obras da carne são, aí Paulo vem trazendo a porção de obras da carne em seções, mas o fruto do Espírito, aí ele fala em contraposição: amor, alegria, paz. Os que são guiados pelo Espírito, esses estão mortos com Cristo, mas aqueles que vivem pela carne não herdarão o reino de Deus. Ou seja, estou fazendo um briefing do texto. Leia depois Gálatas capítulo 5, a partir do verso 16, leia todo o capítulo 5, depois leia Romanos, capítulo 7 todo, sobre o poder da carne, o poder do Espírito. Depois você pode ler vários textos bíblicos que falam sobre essa guerra, essa luta entre carne e Espírito. Amém, Tatiana? Então nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas estão simplesmente querendo tirar demônios de si. Só que, irmãos, a maioria de nós, principalmente que já conhece o Evangelho, creio eu que pode haver uma influência. O que é uma influência? Algo de fora, um satélite, rodeando você, buscando a quem possa tragar, te lançando setas, dardos inflamados. Para isso tem um capacete da salvação, aí podemos ir para Efésios capítulo 6, a partir do verso 10. No demais, irmão meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Por quê? Para que vocês possam ficar firmes contra as astutas ciladas do diabo, colocando a armadura de Deus na sua alma. Então vamos entender o que acontece por aqui. O diabo ele vai minando você no seu ego, na sua formação, na sua formatação. E todos nós temos iquisiras de montão.